Bora falar hoje de cinema nacional, que eu sei que tem muita gente aí que tá me assistindo, ou não necessariamente, mas que acha que cinema nacional ainda se resume à comédia ali da Globo Filmes. E na verdade a gente tá produzindo muita coisa legal nos últimos anos. Inclusive no ano passado tivemos um lançamento de um baita filme de ação, que é o Sequestro do Voo 375, já deixo a indicação aqui. E logo no começo desse ano já temos aí uma grande surpresa, dessa vez um baita suspense, chamado Uma Família Feliz. Filme criado ali, roteirizado pelo Rafael Montes, esse nome que tá sendo cada vez mais destaque na cena de suspense e terror, principalmente na literatura, mas que também quem gosta de séries deve conhecer, porque ele também é o criador de Bom Dia Verônica, série da Netflix, que vem fazendo sucesso aí nos últimos anos. E se você conhece qualquer coisa escrita pelo Rafa Montes, você sabe que ele tem um dedo ali muito peculiar para suspense e para terror, e não seria diferente com Uma Família Feliz. Aqui quem fala é o Adam. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e me segue nas minhas redes sociais, o arroba está aqui embaixo, os links estão na descrição. E vamos falar hoje de Uma Família Feliz, filme dirigido pelo José Eduardo Belmonte e roteirizado pelo Rafa Montes. Na trama acompanhamos o casal Eva e Vicente, um casal com duas filhas gêmeas, até que ela é acusada de agredir uma das crianças. Isso vai dar início a um baita pesadelo na vida dessa família, enquanto Eva tenta provar que é inocente, mas tem a sua vida muitíssimo afetada pelo possível rumor de que agrediu uma das suas filhas. Eu preciso falar aqui, contextualizar um pouquinho da minha história com esse filme, porque é até curioso que eu já acompanho ali a trajetória do Rafael Montes há um tempinho. Eu gosto das temáticas que ele traz dos livros dele, mas eu ainda não tinha lido algo dele, eu estava ansioso para ler, e eu tinha visto Uma Família Feliz na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado, o filme aí sempre que estava na programação. Eu tinha lido a sinopse, tinha visto o elenco, né, que traz a Grazi Massafera e o Rinaldo Giannichini. Já tinha achado interessante, mas eu acabei não conseguindo ver na época. Corta para 2024, vi que o Rafael Montes estava lançando um novo livro chamado Uma Família Feliz. Obviamente fiquei interessado, mas ainda não tinha pego o livro em mãos para ler. E só depois de um tempo que eu fui ler ali sobre o filme e que eu vi o que estava na minha cara o tempo inteiro, que Uma Família Feliz, o filme, tinha a ver com a obra Uma Família Feliz, o livro do Rafa Montes. Eu tive a chance de estar presente na coletiva de imprensa, que contou com a presença do diretor, do Rafael Montes, e da Grazi e do Giannichini. E ali eles falaram um pouco mais da concepção e qual não foi minha surpresa ao saber que, na verdade, o livro veio depois. Ele já tinha idealizado a ideia do filme, já tinha feito o roteiro. Parece que eles estavam gravando, se não me engano, já tinham terminado de gravar, quando o Rafael ele decidiu transformar aquela história em um livro. Isso é interessante por quê? Por que eu tô dando essa contextualizada aqui? Porque dá pra notar que Uma Família Feliz, quando você tá assistindo, você consegue perceber que ele é muito mais do que uma simples adaptação. Ele tem uma liberdade criativa, ele nasceu como um projeto idealizado para o audiovisual, idealizado para o cinema. E isso é muito interessante porque isso vai se traduzir em toda a forma como a história é contada. Assim, a gente não tem simplesmente a história normal sendo adaptada de uma forma como ela seria pensada no livro e aí traduzida para as telas do cinema. Não, ela é uma história que ela traz realmente o audiovisual como um elemento muito importante para o sentimento que a história vai despertar no espectador. Inclusive eu fiquei bem curioso para ler o livro, que eu já tô com ele em mãos e ainda não comecei, mas que eu já sei que a história ela é contada de uma forma um pouquinho diferente, justamente para adaptar a linguagem para uma leitura, né? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse vídeo não tem nenhum spoiler do filme, eu vou me conter aqui para não falar nenhum detalhe muito grande da trama, porque é uma obra que ela realmente vai se basear num suspense, vai se basear numa surpresa e numa construção de uma atmosfera que eu não quero estragar de maneira nenhuma. E aqui eu já começo puxando esse assunto que eu falei de como o filme ele é idealizado de uma maneira audiovisual, porque o José Eduardo Belmonte ele traz uma câmera ali muito interessante para a construção de um suspense, de uma paranoia que vai ser o fio condutor dessa história. O diretor ele trabalha muito essas câmeras de uma maneira quase escondida, câmeras atrás de paredes, atrás de cortinas, câmeras de segurança, câmeras de celular, que faz com que a gente vá se sentindo cada vez mais um intruso dentro daquele condomínio, daquela vida perfeita, daquela família, que é uma ideia que vai sendo construída para logo em seguida ela ir sendo descascada, né? As camadas vão caindo e a gente vai entendendo o que a gente está assistindo ali de fato. Um pesadelo suburbano, sabe? Porque a gente vê aquela família perfeita, dois atores que são muito conhecidos pelo seu padrão de beleza, né? Tanto a Grazi quanto o Giannichini. E aí a gente vê aquela famíliazinha bem feliz, comercial de margarina, que é uma coisa muito intencional, ao meu ver, porque é justamente para criar esse feeling de família feliz, família perfeita, antes do diretor construir de fato o suspense, começar a criar aquela paranoia, começar a fazer com que a gente
tente entender o que está se passando e por que a gente está assistindo o que a gente está assistindo. Uma Família Feliz nisso acaba criando um tom muito novelesco, e eu vou deixar claro que eu não estou falando isso como demérito de maneira nenhuma. Eu acho que faz sentido dentro da construção, justamente por ser um filme brasileiro, que ele está falando com o público brasileiro, e quando a gente pensa numa família, numa história mais romantizada, muitos de nós, a gente vai ter aquela visão da novela, né? Como eu falei, o próprio comercial de margarina já diz muito, é uma coisa muito brasileira, assim. Eu acho que é um termo que é muito brasileiro. Então a gente vai tendo esse feeling meio novelesco, porque a gente tá assistindo uma família perfeita, tá assistindo aquela felicidade dentro de um condomínio fechado. A gente vai conseguir se relacionar com esse elenco, a gente vai conseguir se relacionar com esta realidade e perceber essa romantização logo de cara. E é a partir daí que o diretor ele vai pescando a nossa atenção para logo em seguida ir descascando, né, descamando essa história, criando outras nuances, criando outras ideias, criando outras camadas, que vai deixar a gente preso do começo ao fim. Inclusive, é muito interessante como o próprio diretor, ao fazer isso, ele traz o público quase como julgando, né, como um júri ali da vida alheia, né? A gente já tem muito essa coisa da cultura do cancelamento, a gente tá sempre assistindo a vida alheia, seja por post de uma rede social, seja na TV, seja fofocas, a gente tá sempre meio que olhando a vida alheia. E aqui a gente faz isso desde o começo, a gente não só tá olhando a vida alheia, como a gente tá julgando a vida alheia. E esse sentimento, essa imersão, esse investimento que o espectador faz é muito importante pro trabalho que o diretor vai fazer na segunda metade do filme. Ele faz com que a gente comece a assistir o filme com um olhar bem enviesado, a gente meio que já imagina o que vai acontecer, a gente já tá com quase um preconceito pronto na nossa cabeça, não, isso vai acontecer assim, o filme vai pra esse lado, o filme vai revelar isso. E aí, conforme a gente tá investido, é quando o diretor consegue ir criando essa paranoia, porque a gente vai vendo e começa a suspeitar dos nossos próprios julgamentos dentro desse filme. Eu acho isso muito genial, principalmente por causa da atuação da Grazi, que eu acho que é a melhor atuação do longa, porque é uma atuação que te deixa na dúvida, é uma atuação que ela consegue ali te pegar assim pelo pescoço. Você acha que a Grazi é uma personagem de um tom só, que vai fazer exatamente alguma coisa, que vai agir de uma maneira que você já imagina, quando na verdade a personagem ela vai se revelando cada vez mais complexa. Essa complexidade também atinge outros personagens, né? Principalmente no caso o Vicente ali do Giannichini, mas eu acho que é mais grandioso com a Grazi, que é a nossa protagonista de fato, é a nossa meio que guia dentro dessa história, dentro desse pesadelo que vai se criando conforme a narrativa avança. Talvez seja por isso que, ao meu ver, Uma Família Feliz tem apenas um grande defeito, que é justamente como lidar com a imprevisibilidade dessa história. Ela vai se aproximando do desfecho, a conclusão ela vai caminhando para um lado específico. E acaba caindo num certo ponto de previsibilidade, porque em certo momento você consegue entender que só tem algumas opções muito limitadas para encerrar esse filme, para dar o desfecho desse filme. E aqui eu vou novamente me segurar, porque eu não quero avançar muito nisso, porque aí eu já estaria entrando nos spoilers mais pesados de Uma Família Feliz, que eu acho que estragaria muito a experiência de quem tá assistindo aqui, que ainda não viu o filme. Mas eu acho que quem assistiu vai conseguir entender o que eu quero dizer. Assim. Eu que não tinha como esse filme ir pra um desfecho completamente inesperado, e o próprio desfecho inesperado já é meio que esperado, porque todas as outras formas de encerrar o filme seriam meio óbvias desde o começo. De toda forma, Uma Família Feliz pra mim foi uma baita surpresa, eu gostei muito, eu acho que é um bom exemplo do que o nosso cinema tem a oferecer. E por tudo isso, pra Uma Família Feliz, nota 8. Sério, eu acho que é muito bom esse filme estar logo nesse começo de ano, porque já é uma grande surpresa, acho que já é um grande filme de 2024, tanto quando a gente fala de cinema brasileiro, quanto quando a gente fala de cinema de gênero, suspense, terror, que infelizmente a gente não tem tanto assim produzido aqui, ou pelo menos não de forma tão mainstream, que chegue ao grande público. Aqui a gente tem a sorte de ter tanto um roteirista que já tá ali como um queridinho do público de terror e de suspense, como dois nomes do elenco que são gigantescos, tanto a Grazi quanto o Giannichini, que não são apenas grandes atores que tem um público ali que conhece, mas também são atores que eles são muito bons e eles conseguem trazer uma baita qualidade no trabalho para esse filme, que eu acho que já tá ali entre os meus favoritos desse ano. Família Feliz, ele funciona muito bem nessa paranoia, eu adoro filme de suspense, eu acho que ele constrói muito bem esse sentimento, ele te deixa meio que na ponta da cadeira por boa parte do filme, que é justamente o que faltou talvez em Instinto Materno, o filme da Anne Hathaway com a Jessica Chastain, que eu comentei mais nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Mas é isso, obrigado por assistirem, valeu, falou e até mais.